A hipocrisia dos escribas e fariseus e o perigo das tradições. Mateus capítulo 15, versículos 1 a 9. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: Se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: É oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Nesses versículos temos um diálogo entre nosso Senhor Jesus Cristo e certos escribas e fariseus. À primeira vista, o assunto pode parecer de pouco interesse para os dias de hoje, mas muito pelo contrário. Os princípios dos fariseus não morrem. Nessa conversa existem verdades de profunda importância. Antes de tudo, aprendemos que os hipócritas geralmente dão grande importância a coisas meramente exteriores. A denúncia desses escribas e fariseus é uma ilustração notável desse pormenor. Eles trouxeram uma acusação contra os discípulos. Porém, qual era a natureza dessa acusação? Não era um problema de cobiça ou justiça própria, nem uma acusação de falsidade ou falta de caridade por parte dos discípulos. Tampouco era que eles tivessem desobedecido a qualquer princípio da lei de Deus. A acusação era: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Os discípulos não estavam observando uma regra de alguma mera autoridade humana que algum judeu antigo havia inventado. Nisso consistia toda a gravidade da ofensa. Acaso vemos algo do espírito dos fariseus nos dias de hoje? Infelizmente, vemos demais essa atitude. Existem milhares de assim chamados cristãos que parecem não se importar com a religião do seu próximo, desde que possam concordar quanto às questões externas. O vizinho adota uma forma de culto igual a deles? Esse vizinho pode imitar seu falar e comentar um pouco acerca de suas doutrinas favoritas? Se pode, estão satisfeitos, mesmo que não haja evidência de ele ser convertido. Se não pode, estão sempre achando defeitos e não podem falar dele amistosamente, muito embora ele possa estar servindo a Cristo melhor do que eles mesmos. Tenhamos muito cuidado com essa atitude. Ela é a essência da hipocrisia. Que nosso princípio seja o seguinte, abre aspas, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Fecha aspas. Romanos 14, 17. Em seguida, aprendemos com base nesses versículos que é grande o perigo para quem tenta acrescentar qualquer coisa à palavra de Deus. Sempre que alguém decide fazer qualquer adição à Bíblia, provavelmente acabará valorizando mais suas próprias adições do que as Escrituras. Vemos esse ponto grandemente destacado na resposta do nosso Senhor à acusação dos fariseus contra os discípulos. Ele diz, abre aspas, Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Fecha aspas. Jesus combate ousadamente todo o sistema de se fazerem acréscimos à perfeita palavra de Deus, como se algo mais fosse necessário para a salvação. Ele desmascara a tendência malévola desse sistema, citando um exemplo. Ele mostra como, na realidade, as vangloriosas tradições dos fariseus estavam destruindo a autoridade do quinto mandamento. Em suma, Jesus declara a grande verdade que jamais deveria ser esquecida, de que há uma tendência inerente em todas as tradições a invalidar a palavra de Deus. Verso 6. É possível que os autores dessas tradições não tivessem por escopo tal resultado. Talvez as suas intenções tivessem sido puras.
Mais evidentemente, a doutrina de Cristo é que em todas as normas religiosas de autoridade meramente humana, existe a tendência de usurpar a autoridade da palavra de Deus. Busser fez uma observação solene, abre aspas, raramente se encontrará um homem que, prestando atenção excessiva às invenções humanas no campo da religião, não acabe depositando maior confiança nelas do que na graça de Deus. Fecha aspas. Não temos visto provas lamentáveis dessa verdade no decurso da história da Igreja de Cristo? Infelizmente, já vimos provas em demasia. Conforme diz Baxter, abre aspas, os homens pensam que as leis de Deus são por demais numerosas e estritas. No entanto, ainda fazem outras leis, sendo meticulosos em cumpri-las. Fecha aspas. Já não tivemos a oportunidade de ler como alguns têm exaltado cânones, dogmas e leis eclesiásticas muito acima da palavra de Deus, punindo a desobediência a essas regras com maior severidade do que a pecados notórios como o alcoolismo e o jurar em vão? Já não ouvimos falar da extravagante importância com que a Igreja de Roma considera os votos monásticos e de celibato, a observância de festas e jejuns? Parece que tais coisas recebem muito maior importância do que os deveres para com a família e o cumprimento dos 10 mandamentos. Já não ouvimos falar de pessoas que se preocupam mais em não comer carne na quaresma do que com a vida imoral ou o assassinato? Em nosso próprio país, acaso não observamos como tantos parecem fazer o denominacionalismo o assunto mais importante do cristianismo e consideram a assim chamada membresia na igreja matéria de muito maior peso do que o arrependimento, a fé, a santidade e as graças do Espírito Santo? Essas são perguntas que só podem receber uma única e triste resposta. O espírito dos fariseus ainda está vivo, mesmo depois de quase 20 séculos se terem passado. A disposição de invalidar a palavra de Deus por meio de tradições humanas encontra-se não somente entre judeus, mas igualmente entre cristãos evangélicos. Na prática, a tendência de exaltar invenções humanas acima da palavra de Deus continua prevalecendo de maneira temerária. Que possamos vigiar e estar precavidos contra essa tendência. Lembremo-nos de que nenhuma tradição ou instituição religiosa de feitura humana jamais poderá desculpar-nos pela negligência de determinados deveres, nem justificar a desobediência a qualquer mandamento explícito na palavra de Deus. Alicerçados nesses versículos, podemos aprender, em último lugar, que a adoração religiosa que Deus deseja é a adoração no íntimo, que parte do coração. Podemos perceber isso pela citação que o nosso Senhor faz do livro de Isaías. Abre aspas, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Fecha aspas. Isaías 29:13. O coração é a questão central no relacionamento entre marido e mulher, entre amigo e amigo, entre pai e filho. O coração deve ser o ponto principal entre todas as relações entre Deus e a alma. Qual é a primeira coisa de que precisamos para ser crentes? Um novo coração. Qual sacrifício Deus nos pede para nos trazer a Ele? Um coração quebrantado e contrito. O que é a verdadeira circuncisão? A circuncisão do coração. O que é a obediência genuína? A obediência de coração. O que é a fé salvadora? Crer de todo o coração. Onde Cristo deveria habitar? Em nossos corações, pela fé. Qual é a principal petição que a sabedoria faz a cada pessoa? Abre aspas. Dá-me, filho meu, o teu coração. Fecha aspas. Provérbios 23:26. Ao concluirmos o estudo dessa passagem, façamos uma autoaveriguação honesta do estado de nosso próprio coração. Deixemos perfeitamente estabelecido em nossa mente que toda e qualquer adoração formal a Deus, seja em público, seja em particular, será totalmente inútil se o coração estiver longe de Deus. Os joelhos dobrados, a cabeça abaixada, os améns em voz alta, o capítulo lido diariamente, a frequência regular à ceia do Senhor, tudo isso é em vão e sem proveito, se nossos afetos estiverem presos ao pecado, aos prazeres, ao dinheiro ou ao mundo. A pergunta de nosso Senhor Jesus Cristo demanda uma resposta satisfatória.
antes que possamos ser salvos. Ele indaga cada um de nós: Tu me amas? João 21:17.